Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Félix. Vamos falar aqui do artigo 41 da Constituição Federal. Esse artigo traz regras acerca da estabilidade dos servidores públicos e sobre as hipóteses de perda do cargo público. Vamos prestar atenção, então, e acompanhando a lei. A primeira coisa que você tem que memorizar é que a estabilidade no serviço público, ela só existirá para os servidores públicos que são estatutários e que são ocupantes de cargos efetivos. Você não pode dizer que servidores ocupantes de cargos comissionados, cargos em comissão, tenham estabilidades. Eles não têm estabilidades. Agora, para que o servidor adquira estabilidade, são necessários quatro requisitos. O primeiro, aprovação em um concurso público. Tem que ser aprovado em um concurso público. Segundo, a nomeação para o cargo público efetivo. Então, além de ser aprovado, tem que ser nomeado. Após isso, ele passa por 3 anos de efetivo exercício no cargo público. E aí nós temos, no final, a avaliação especial de desempenho, que é formada por uma comissão instituída para esse fim. Isso está previsto no artigo 41, parágrafo 4º. E é bom que você saiba que o servidor estável, ele somente poderá perder o cargo nas hipóteses previstas do artigo 41, parágrafo 1º, e do artigo 169, parágrafo 3º da Constituição Federal. A primeira hipótese é quando há uma sentença judicial transitada em julgado, isso é, que não caiba mais recurso. Vamos imaginar que um servidor foi condenado por uma improbidade administrativa. E uma das consequências dessa condenação será a perda do cargo público. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é o processo administrativo, em que seja-lhe assegurada a ampla defesa. Então, o servidor tem direito a uma ampla defesa. É o caso dele cometer alguma falta grave, e isso poderá ocasionar a demissão do cargo público. Observe aqui que nós não vamos falar que ele será exonerado, e sim demitido. Existe uma diferença entre demissão, que é uma punição, e exoneração, que pode ser pedido. A terceira hipótese é quando ocorrer o procedimento de avaliação periódica, que vai avaliar o desempenho. Isso aí está tudo previsto em lei complementar. Nesse caso, também poderá perder o cargo por insuficiência de desempenho. Então é importante que você memorize esses pontos. E a quarta hipótese está prevista lá no artigo 169, parágrafo 3º. Ela ocorre quando as despesas com o pessoal, que estão limitadas em lei de responsabilidade fiscal, quando essas despesas sejam descumpridas esse limite. Nesses casos, o Poder Executivo ele deverá adotar algumas condições. Primeiro, reduzir em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Segundo, ele vai exonerar aqueles servidores não estáveis. Agora, se essas duas medidas não forem suficientes, aí sim há a hipótese do servidor estável poder perder o cargo público. Entenderam até agora? Bom, o parágrafo 2º, ele trata da reintegração, da recondução, da disponibilidade e do aproveitamento do servidor público. Essas são aplicáveis unicamente a servidores públicos. Então essas fases de reintegração, recondução, aproveitamento, disponibilidade só aplica ao servidor público. E o que seria a reintegração? A reintegração é uma forma de provimento que se aplica quando um servidor estável ele é demitido. E depois ele retorna por ter sido a sua demissão considerada inválida por uma sentença judicial. Imagine, por exemplo, que você, servidor estável do Tribunal de Justiça, você seja demitido através de um processo administrativo. Espero que isso nunca aconteça com você. Mas vamos imaginar que você foi demitido. Você, não satisfeito, você ingressa com uma ação para provar que você não estava errado. E a justiça, após julgamento, vai invalidar a sua demissão. Nesse caso,
você que foi demitido, você retorna ao cargo no Tribunal de Justiça. Isto é o que nós chamamos de reintegração. Entendeu? Reintegrar. Você é reintegrado ao serviço público, ao seu cargo. Vamos a outra situação, que é a recondução. Vamos imaginar que você, demitido do TJ, por meio do processo administrativo, conforme nós mencionamos no exemplo acima. Então, você foi assegurado ampla defesa, você apresenta a defesa, foi demitido. Aí surge uma vaga. Com a sua demissão não surge uma vaga? Temos uma vaga. Nomeia-se um outro servidor. E esse servidor já era servidor de um outro órgão. Vamos supor assim que, vamos colocar o nome, que ele chama Lucas, e ele trabalhava no INSS. E ele já era servidor do INSS. Nesse caso, quando você foi demitido, ele não passou a trabalhar no seu lugar que ele foi nomeado? Foi. Agora, se você é reintegrado, como é que fica a situação do Lucas? O Lucas está ocupando o cargo que era seu. E aí você voltou. Agora, se você não ficou satisfeito e foi demitido, e você ingressa com essa ação e você retorna ao emprego, o Lucas, que foi nomeado, ele tem que voltar ao órgão anterior dele. Então ele vai ser reconduzido. Você é reintegrado e ele será reconduzido. Então, entendeu? Você volta a trabalhar no Tribunal de Justiça. Então nós temos aí que você foi reintegrado. E o que acontece com o Lucas, então? Lucas, se já tiver obtido a estabilidade, esqueci de mencionar isso, se ele já tiver obtido a estabilidade, ele será reconduzido ao cargo de origem, que no caso aí que eu dei o exemplo, era o cargo lá no INSS. Você percebe aqui que a recondução é uma forma de provimento, ou seja, de preenchimento do cargo público. E essa forma de provimento é caracterizada pelo retorno do servidor estável ao seu cargo de origem, em razão do quê? Em razão da reintegração do servidor que anteriormente ocupava aquele cargo e que foi demitido e conseguiu invalidar aquela demissão. Detalhe: não haverá qualquer indenização, nesse caso que eu dei, ao Lucas, que foi reconduzido. Ele não será indenizado por ter acontecido isso, porque houve uma decisão judicial, não tem como ele ser indenizado. Agora, nós não podemos esquecer também que há duas outras possibilidades de se resolver a situação do Lucas. Nós falamos aqui a situação, a primeira dele ser reconduzido. Agora, pode acontecer que ele seja aproveitado em outro cargo no Tribunal de Justiça. Então existe outra possibilidade, ele ser reaproveitado em outro cargo, ao invés de ser reconduzido. E também pode acontecer que ele seja colocado em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Guarde. Aqui eu peço para que você guarde e memorize que, se ele for colocado em disponibilidade, ele vai continuar recebendo proporcional ao tempo de serviço. Disponibilidade, ele continua recebendo conforme o tempo de serviço. Não é conforme o tempo de contribuição. Entendeu? Então é proporcional ao tempo de serviço e não proporcional ao tempo de contribuição. Eu estou falando isso porque eles costumam trocar de tempo de serviço para tempo de contribuição e você não vai cair nessa pegadinha. Correto? Para fixar então esse entendimento, vamos ler novamente o artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal. Acompanhe com o seu material aí. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, aqui é o caso do Lucas que eu dei o exemplo a vocês, ele será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização e aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Acredito que você está achando muito fácil a matéria até agora. Agora nós vamos resolver uma questão que caiu no TRT de Roraima
em 2015. Acompanhe. Em relação aos servidores públicos, a Constituição estabelece que, uma vez estáveis, podem perder o cargo em virtude de sentença judicial e de processo administrativo, assegurada ampla defesa. Isso aí é verdadeiro ou é falso? A afirmativa ela está errada. Por que está errada? Porque o servidor público, ele estável, ele também poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódico de desempenho na forma da lei complementar, como nós vimos, e assegurando ampla defesa. Então, a afirmativa é errada aí, ok? Espero que tenha gostado dessa aula. Até o próximo bloco. Um grande abraço.